4 no meio do verbo, cara. Dá uma olhadinha só como é que funciona isso. O mais engraçado é que a mesóclise ela é propriamente uma extensão da regra de ênclise. Visualiza. A gente veio falando o seguinte, olha, em início de frase ou após sinal de pontuação, a ênclise é obrigatória, lembra? Em início de frase ou após pontuação, a ênclise ela é obrigatória. Aqui, ó. Mas, se o verbo estiver no futuro, você será obrigado a usar a mesóclise. Visualiza. Em início de frase ou após pontuação, ênclise, obrigatória se o verbo estiver no futuro. Mesóclise é a mesma coisa, é a mesma regra. Vamos visualizar na prática, olha. Serei-lhe fiel, meu amor. Repara a frase, serei-lhe fiel, meu amor. Que é o verbinho aqui, ó. Aqui, ó, verbinho tá aqui, pronome. Lhe, tá vendo aqui, ó? Verbo com pronome a gente já sabe. Opa, tá no início de frase, tá certo. Calma aí, segura, para e pensa devagarzinho. É início de frase ou após pontuação, e é início de frase. É início de frase ou após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória, mas se o verbo, vê se o verbo está no futuro. Sim, ele está aqui, ó. Agora, se o verbo estiver no futuro, quem que é obrigatório de verdade? É a mesóclise. Como é que você faz essa mesóclise? Cadu, então essa frase está errada? Tá. Essa frase está errada com louvor, tá? Aqui, ó. Serei-lhe fiel, um aluno qualquer desatento, desavisado que pegasse essa frase aí, ele iria marcar certinho. Opa, tá certinho, mas ela não está. Ela está errada. Por quê? Início de frase ou após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. Mas se o verbo estiver no futuro, mesóclise. Como é que eu faço a mesóclise então? Eu pego o pronome oblíquo e jogo lá, olha, quebrando o verbo sempre na última letra R. Você ouviu isso? Quebrando o verbo no infinitivo? Não, não é no infinitivo. É na última letra R. Aqui, ó, a última letra R tá ali. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar metade do verbo, ó, ser, tá vendo? Ó, ser, e vou pegar outra metade aqui, ó, jogar na frente, ó. Repara, verifica se não foi isso que eu fiz, ó. Serei, aqui, ó, serei. Se você juntar essas duas partes, você tem o serei da mesma forma. Aqui, ó, o verbo então começa aqui e termina aqui, ó, serei. E aí o restante da frase vem normal, ó. Serei fiel, ó. Serei fiel, meu amor. Repara que o restante da frase sai de boa, sem problema nenhum. Tudo se repete. Aqui, ó. Serei fiel, meu amor. Repara aqui, ó. Serei fiel, meu amor. A única observação é jogar o pronome oblíquo lá no meio agora, porque ele tem que ser jogado lá no meio, ó. O lhe tem que entrar. Então, olha que frase, ó. O correto ficaria, então, ser-lhe-ei fiel, e essa é a forma correta, ser-lhe-ei fiel. A frase de cima estava errada demais. Olha embaixo. Te deixarei no curso depois. Quem nunca falou esse tipo de coisa? Ah, fica aí que eu te dou uma carona depois. Te deixarei no curso depois. Vem comigo, dá uma olhadinha. Quem é o verbo aqui, ó? Deixarei, tá vendo aqui, ó? O verbinho tá aqui. Você vai perceber que o verbinho foi encontrado aqui e o pronome oblíquo átono tá aqui, ó. E só daqui mesmo a gente já perceberia que estava errado, porque você sabe, ó, pronome oblíquo átono não pode começar a frase. Legal? Isso aqui nada novo pra gente. Então o cara olharia para essa frase e falaria assim, não, peraí, te deixarei não pode. O correto seria deixarei-te, porque início de frase ou após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória, mas para tudo. Vê se o verbo está no futuro. O verbo está no futuro. E com o verbo no futuro, o que é correto? É a ênclise? Posso jogar o cara lá para frente? Não, Cadu, não pode. Qual é o correto? Quebrar o verbo aqui, ó, na última letra R. Aqui, ó. Visualizou? Tem que quebrar o verbo aqui e jogar o pronomezinho ali no meio. É ali que esse pronome entra. Essa frase estava certa ou errada? Estava errado, estava um lixo, falou? Estava um lixo. E aí a gente vai escrever a frase correta agora. Vai quebrar o verbo aqui, ó. Repara, deixar é a primeira parte do verbo, ó. Vou até colocar aqui, ó, em caixa alta, ó. Deixar, tá vendo? E o restante do verbo aqui, ó, o ei. Tem que ficar lá na frente, ó. Deixarei. Se você somar isso aqui, ó. Deixarei. Tá aí, beleza? Deixarei o restante da frase, ó. No curso depois. Até aqui nada novo. Agora você tem que colocar o pronome oblíquo lá no meio. Qual é o pronome? É o pronome T. Aqui, ó. E essa aí é a forma correta da frase. Ó. Olha que bonito. Deixar-te-ei no curso depois. Olha que bonito. Moleque. Lembrando que isso aqui, ó, é no futuro. Tanto serve no futuro do presente quanto no futuro do pretérito, tá? Aquilo que você certamente iria fazer, futuro do pretérito. Cantar, cantaria. Sonhar, sonharia. Viver, viveria. Legal? Futuro do pretérito, a gente bateu isso lá em verbos. Agora, vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. Imagina a seguinte frase, olha. O cara chega pra gatinha, né? E aí, naquele sistema, né, a mãozinha para trás, aqui a outra mãozinha para frente, ó, educado, aqui, ó. E fala para a gatinha assim, a senhorita
me daria a honra dessa dança? Como assim? Ela olha, como é? Aí ele, me daria a honra dessa dança? A menina, vai estudar, rapaz, deixa de ser burro. Você tá falando me daria, não se começa a frase com pronome oblíquo átono. Eu, em cara burro. Aqui, ó, me daria a honra desta dança. Fala sério, o cara tem que ser muito burrão para falar assim, me daria a honra. Cruz, credo. Aqui, ó, repare que início de frase após pontuação é a ênclise, ela é obrigatória. Fala aí, ó, início de frase após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. Mas se o verbo estiver no futuro, ó, Cadu, e tá no futuro? Tá. Tá no futuro do pretérito, mas é futuro. Não deixa de ser aqui, ó. Futuro do pretérito. Então pensa comigo, início de frase após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. E se o verbo estiver no futuro? Mesoclisou, mesoclisou, tem que colocar lá no meio, ó, tá? É só lembrar, meiosóclise, meiosóclise. Por que meiosóclise, Cadu? Porque vai ficar no meio, poxa, tá? Meiosóclise, vem comigo. Aqui, ó, vou quebrar o verbo aqui, ó, dar, tá vendo? Deixa eu quebrar aqui de vermelhinho, ó. Dar, e vou jogar o restante do verbo lá na frente, ó, ia. Dar, aqui, ó, se você somar, daria. A honra desta dança. E agora sim, coloca o pronome oblíquo átono lá no meio, que é o pronome me. Olha como é que a frase fica bonita. Olha como é que fica outra coisa. Olha que coisa fantástica. Dar-me-ia a honra desta dança. Imagina o cara chega e fala assim, ó. Dar-me-ia a honra desta dança. Meu irmão, é casório depois disso. É casório. A menina vai falar, nossa, é o homem da minha vida. Visualizou? Então, ó, tá? Ou então vai falar assim, vou sair daqui, sei lá, que esse cara tá parecendo estranho. Eu acho que é psicopata. Tô brincando, tô brincando. Então, se liga aqui, ó, daria, tá vendo aqui, ó, daria, o verbo tá no futuro do pretérito e você já sabe, já guardou no coração. É início de frase ou após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. E se o verbo estiver no futuro? Mesóclise. Fecha comigo. Na próxima semana, nos deixarão aqui. Aqui, olha. É início de frase ou após pontuação aqui, ó. Repara que tá depois de pontuação aqui, ó. Nos deixarão. Não pode. Cadu, o que eu faço? Eu faço com ênclise? Não, cara, o verbo tá no futuro, ó. É início de frase ou após pontuação, a ênclise, ela é obrigatória. E se o verbo estiver no futuro? Mesóclise. Aqui, ó. É meiosóclise. Tem que jogar lá na última letra R, tem que tacar o cara ali, não tem jeito. Falou? A frase estava errada, estava um lixo. Então a frase ficaria como agora? Ó, na próxima, olha que legal. Na próxima semana, se ligou? Ó, na próxima semana, aqui, ó. Na próxima semana, ó, deixarão, aqui, ó. E a frase vai ficar, na próxima semana, deixar-nos-ão aqui. A frase está correta. Nossa, Cadu, mas a frase ficou feia, eu nunca falei assim. Não é para falar assim, é para fazer xizinho na prova. Só serve para fazer xizinho na prova, tá? Vem comigo. Aquele serviço o farei amanhã. E agora as observaçõezinhas finais, tá bem? Então vem comigo. Ó. Aquele serviço o farei amanhã. Pensa comigo nessa estrutura. Quando eu coloco assim, olha. Aquele serviço. E aí você coloca aqui, ó, eu não posso começar com pronome oblíquo átono, legal? O que eu sou obrigado a fazer? Aqui, ó, percebi que esse cara que está no futuro tem que tacar o pronome lá no meio dele. O problema é que quando eu pego o verbo aqui, ó, tá? Para jogar o pronome no meio. Pego a parte do verbo aqui, ó. Farei. Eita, caguei tudo, joguei tudo de pretinho. Eita, ferro, puxa vida. Ainda bem que o quadro é touchscreen. Ainda bem que o quadro é touch. Aqui, ó. Então, ó. Repara aqui, ó. Farei amanhã. Agora, considerações finais. A gente vai jogar o pronome lá no meio. Só que o pronome o e a, esses dois pronomes, eles têm... Lembra que eles têm um caosinho, uma palhaçada? Legal? Aqui, ó. Quando eu coloco o pronome o aqui, repara que antes havia uma daquelas letras R, S ou Z.
E o que a gente tem que fazer com essas letras? Cadu, não fala isso, Cadu. Filho, é regra. É regra, é regra. Não importa que seja no meio, que seja no final da palavra, é regra. Falou? Você tem que fazer. Poxa, Cadu, mas vai ficar feia a frase, não é para ficar bonita, é para ficar certa. Falou? Muitas vezes, deixa eu te contar, muitas vezes não é o bonito que é certo, não, filho. Muitas vezes o bonito é todo errado. Falou? Então, muitas vezes é o feinho que é o certo. Então, se liga aí, ó. Então, dá uma olhada. Aqui, ó. Filosofei. Então se liga, ó. Ao falar aquele serviço farei amanhã. O que você vai fazer? Colocou aqui e tem que jogar a letra L ali dentro, não tem jeito aqui, ó, tá? É obrigatório, tem que jogar a letra L aqui e tirar daqui a letra R, ó. Tá vendo aqui, ó? Então a frase correta vai ficar como? Cadu, ficou feio. Aquele serviço faloei amanhã. Falou, é obrigatório. Eu tenho que colocar a letra L aqui porque antes havia o R. Eu tenho que colocar a letra L e tirar o R dali. Tá bom? E aqui, ó, esse cara ganha acento porque isso aqui vira um monossílabo, tá bom? Regra dos monossílabos acentuados quando terminam em vogais baixas. Fá é monossílabo, por isso ele tem que ser acentuado. Deu para acompanhar aqui? O restante de lá, tá legal? Ó, o restante de lá você ignora para a regra de acentuação. Use isso aqui como se fosse uma única palavra, tá bom? Mas lembre-se, tá, de que a letra L entrou aqui porque você tirou o R daqui e é obrigatório. Às vezes, sabe o que a prova faz também? Filho, às vezes a prova pega assim, ó. A Maria, minha sogra, se eu pudesse, ela já te dá uma frase certa. Ela já te dá uma frase certa. E ela fala assim, ó. Substitua o termo destacado por um pronome equivalente. Aí ela coloca ali, ó, substitua o termo destacado por um pronome equivalente. Por que ela faz isso? Ela quer que você guarde no coração o fato de que quando você for substituir um objeto direto, tá? Ou seja, sem preposição, quando você for substituir um objeto direto, você usará o pronome o ou o pronome a, tá legal? São esses pronomes aqui que você vai usar quando você for substituir um objeto direto, tá bom? E a prova também quer que você tenha no seu coração o fato de que, quando você for substituir um objeto indireto, aí você usará o pronome lhe. Tá legal? Então toma muito cuidado aí, porque quando você for substituir um objeto direto, você usa normalmente o pronome o, a. E normalmente, o objeto indireto, você usa o pronome lhe. Não cabe, tá? Substituir um objeto direto e usar o pronome lhe. Vai fazer merda, vai fazer besteira. Ou, sei lá, substituir um objeto indireto e colocar o pronome o e a. Também não cabe, vai fazer besteira, tá bom? Então, quando a prova coloca esse tipo de questão aqui, ó, ela quer que você avalie se o cara tá com preposição, sem preposição, e aqui tá sem, tá vendo? Para que você possa entender que o objeto aqui é um objeto direto, falou? E qual é o pronome que eu vou usar aqui, ó? A Maria, minha sogra, dá para falar a Maria lhe? Não, cara, a Maria lhe não cabe não, falou? Não cabe usar o lhe. Aqui eu tenho que substituir pelo pronome o ou a. E neste caso aqui, fala para mim, qual seria o pronome mais indicado? O ou a? É masculino ou feminino? É feminino, então eu teria que usar o pronome a. E ela quer duas coisas agora na sua prova. A sua prova quer que você entenda qual é o objeto que você está usando. Quando ela faz isso, ela está trabalhando regência. Ela já está trabalhando uma questão de regência. Olha quantas questões numa mesma questão. Ela já está trabalhando aqui a ideia de regência. Perfeito até aqui? Então, é o caso. E mais do que isso, ela também quer que você visualize colocação pronominal. Por quê? Você vai ter que analisar a regência para ver se o objeto é direto ou objeto indireto para usar o pronome correto. E além disso, você vai ter que utilizar a boa e devida colocação pronominal. Colocar esse pronome a no local certo, no lugar certo. Ele vai ficar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Simples. Tem atrativo? Não. Então eu não posso colocar antes. Está no início de frase? Sim. Então eu tenho que colocar como ênclise, mas observando se o verbo está no futuro. Legal? Vê se o verbo está no futuro. Está no futuro? Então se ele está no futuro, é futuro do pretérito. Então se ele está no futuro, a ênclise cai por terra e eu sou obrigado a finalizar agora com a mesóclise. Então é isso. Você vai usar o pronome a, vai verificar tem atrativo para próclise? Não, não tem. É início de frase? Sim. Então eu uso ênclise. Está no futuro? Opa, então cai para mesóclise. É assim que funciona. Verifica se tem atrativo. Tem atrativo? Usa próclise. Não tem atrativo? Está no início de frase? Ênclise. Verbo está no futuro? Mesóclise, tá? São 3 passos básicos. Atrativo, próclise. Está no futuro? Ênclise. Verbo... Perdão, 0. Atrativo, próclise. Início de frase, ênclise. Está no futuro?
mesóclise. É assim que funciona. Então aqui, ó, repara que esse verbo ele está no futuro, aqui, ó. Ele está no futuro do pretérito, mas é futuro, e aí você vai ter que tacar o pronome lá no meio, não tem jeito aqui, ó. Vai pegar o verbo amaria, aqui, ó. Amar, tá vendo, ó? Ia, se você juntar isso aqui, ó, amaria, tá aqui, tá vendo? Amaria se pudesse. E agora, para finalizar, você vai tacar sua sogra ali no meio, né? Deixa eu até separar essa estrutura aqui, tá bem? Para ficar como observaçãozinha no seu caderno. Falou? Para ficar como observaçãozinha no seu caderno. E agora taca o pronome lá no meio. Qual é o pronome? A. Aqui, ó, o pronome A. Vou jogar aqui, ó, o pronome no meio, o A. Só que olha o que estava antes. O R. Percebeu que o R estava antes? Eu posso deixar assim? Amaraía? Não, Amara, o nome da minha sogra nem é Mara. O nome da minha sogra é Laucídia. Tem noção? Olha o nome da minha sogra, Laucídia. A gente chama de Laci. Vem comigo, dá uma olhada, ó. Olha que doideira, cara. Amaraía. Ih, Amaraía não, Amara não vai não. Deixa a Mara fora. O que eu faço aqui, ó? Eu tenho que tirar o R. Opa! Então tira o R daí, olha, e adiciona a letra L ali na frente, ó. E olha como é que a frase ficou. Amá-la-ia se pudesse. Falou? É só pensar, é frase de sogra mesmo, tá vendo? É frase de sogra. Amá-la-ia se pudesse. Como não posso, a mala fica. Minha sogra não vai. Fica aí. Tranquilo, fechou. Belezinha? E é isso, galera. Então a gente está encerrando aqui colocação pronominal, próclise, ênclise e mesóclise. Falou? Pega os exercícios, arrebente aí. Bateu dúvida, você já sabe, né? Você já sabe? Manda pro Caduzinho. Valeu!